Mas agradecendo ao Mestre amado, Jesus de Nazaré, que nos permite estar aqui numa casa de luz, uma casa de amor, para falarmos do ensinamento dele. E pedindo licença a vocês, para eu estar trazendo essa lição de hoje, que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Orgulho e Humildade. Deixa eu achar aqui, tem um monte de coisinhas, já encontro. Aqui. Não é aqui. Pronto. Nós vamos usar o capítulo 7 e vamos usar o Via de Luz também. E assim, orgulho e humildade. Nós estamos, tudo que é missão que a gente ouve, né? Uma grande quantidade delas fala desses dois itens antagônicos, de um lado o orgulho, de um lado a humildade. E aí, nós temos uma ideia, lógico, todos nós do que seja, mas eu fui buscar o significado de ambos. E aí, do orgulho, eu achei um pela inteligência artificial e o outro pelo Oxford. E achei legal trazer os dois, que é muito diferente, né? Então, segundo a inteligência artificial, fala assim: o orgulho é sentimento de prazer, satisfação ou contentamento associado a uma pessoa ou algo que ela considera valioso ou bem feito. Já quanto a Oxford, fala assim: e também é um sentimento de prazer, de grande satisfação, com o próprio valor e com a própria honra. Então nós vamos pensar, nem sempre o orgulho é ruim. Tem situações que ele é bom, porque em algumas situações ele valoriza o nosso esforço, faz com que a gente reconheça o esforço que a gente fez, né? Então, o orgulho que nós vamos falar aqui é um orgulho que a gente não vê em grande parte das pessoas, são poucas. Nós vamos ver isso em alguns, bem assim arraigado, né? Eu avalio assim, em alguns dirigentes dos países, em alguns dirigentes de empresa, naquelas histórias dos senhores de escravos, de terras, e dificilmente em pessoas, vamos dizer assim, que sejam simples, mas que tenham um apego muito grande de coisas que nem são tão imensas, tão grandes, tão qualificadas, mas tão supervaloriza. Mas graças a Deus isso é pouco, a gente quase não vê. E a humildade? Qual seria o significado da humildade segundo o dicionário Oxford? Ele fala: virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, a humildade não é nós nos colocarmos em uma situação inferior, de forma alguma, tá? Isso, inclusive, o Chico falou várias vezes que não podemos confundir a humildade com a humilhação, né? Porque às vezes nós nos colocamos numa situação que somos humilhados, mas nem por isso nós devemos confrontar. Porque nós vamos partir para uma situação outra nossa, que não é também uma situação que seja favorável aos ensinamentos de Cristo. Quanto ele ensinava para aqueles que o seguiam, que estavam por perto, não só os apóstolos, não só os discípulos, mas que a gente não precisava revidar. Tem uma série que passa alguns caminhos de Jesus e tem uma situação que eu nunca tinha ouvido falar, que ele caminhando de uma cidade para outra com os discípulos, vai por um caminho e do outro lado vê as pessoas para outra cidade. Ele encontrou com vários dos soldados da época, né? E era comum, que os soldados carregavam também muita coisa, que tinha uma cidade para outra, então carregavam muito peso. Eles faziam qualquer pessoa que vinha carregar as tralhas deles, mas não podia carregar muito distante, só por 1 quilômetro. E aí,
Quando fizeram isso, jogaram um peso sobre Jesus, os discípulos quiseram brigar, quiseram defendê-lo. E ele falou que não, que os outros se submetessem àquilo, porque na verdade era como se fosse uma lei. Ninguém podia recusar quando esses homens que eram a serviço dos governantes faziam com que os outros ajudassem. E Jesus carregou. E as mulheres a mesma coisa, eles punham peso para as mulheres. E os discípulos queriam ajudar. A Maria Madalena que estava junto, e tinha uma outra também, isso numa série chamada The Chosen. Não sei se estou falando direito do termo, né? Então, lógico que tem umas coisas que nem a gente não sabe essa ou aquilo, mas a maior parte que os evangelhos nos trazem sobre Jesus está ali naquela série. Eles pegaram um Cristo bem diferente do que a gente ouve falar em termos fisionômicos, né? Não tem nada a ver com aquela citação que a gente teve do Públio Lênis, mas é uma série que a gente reflete bastante. Eu, assim, desidrato de tanto chorar, né? Muito bonito. Então, tem isso numa situação dessa, que era uma situação de humilhação. Então, Jesus pacificou e disse que eles levassem. Só que aí, quando chegou 1 quilômetro, estava perto do porto onde eles iam terminar. Jesus falou para eles, não, nós levaremos até lá. E os outros foram também. Isso não está no Evangelho, tá, gente? Isso é nesse seriado, mas a gente imagina que tantas outras coisas, porque vocês, não sei se vocês sabem, nem tudo o Mateus, que estava sempre junto, escreveu. Ele escrevia quando Jesus olhava para ele como certo, vamos dizer assim, uma certa mensagem, falava, isso você anota. Aí que ele começava a anotar, embora ele estava sempre com o caderninho dele. E aí, ele não escreveu tudo, lógico, né? E o que nós vamos falar hoje está em alguns dos apontamentos dos evangelhos também. Olá, boa noite, seja bem-vinda. Então eu vou usar o livro e o caderno, tá, gente? Então, vou ficar assim e tal, mas vai dar tudo certo. Então, vamos no capítulo 7, que é o nosso capítulo, que diz o seguinte. Olha só, nós vamos ver várias passagens, mas todas elas, o orgulho e a humildade. Então, nós vamos ver que no item 1 já começa assim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Daqui a pouco nós vamos falar qual é esse reino dos céus. E aí, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Nós sabemos o que é esse pobre de espírito, gente? É o tolo? Não é o tolo. Quem é? Quem é o pobre de espírito? Vamos esperar mais um pouquinho? Então, vamos esperar mais um pouquinho, hoje vocês não estão querendo falar. Então, o que era para Jesus esse pobre de espírito? Vamos ao óculos. Jesus entende que é os humildes e diz que o reino do céu é destes, dos humildes. Agora, que reino é esse? Reino dos céus. Onde está o reino dos céus? Será que está lá no alto? Será que está num lugar específico? Para alguns, e é o que é real, o reino do céu está aqui. Está dentro de nós. Por quê? Porque quando nós estamos em conexão com Deus, nós sentimos a presença de Deus. Qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos em harmonia com Deus, está bom. Nós conseguimos ver a beleza das coisas, a beleza dos acontecimentos, a beleza das pessoas. E nós conseguimos com muito mais facilidade sentir a paz, sentir a tranquilidade, sentir o bem-estar. Às vezes tem um tumulto perto da gente, pode ser na nossa família, no nosso trabalho, mas nós em silêncio, às vezes torna assim até inesperado, nós ficamos em oração, a gente não se desespera. Aí coisas que poderiam abalar a todos, sempre vai existir um ou outro que parece que não abala. Parece, por quê? Lógico que também essa pessoa sente assim insegurança, mas está
em conexão com o alto, esperando que aquela fase ruim, que aquele acontecimento ruim, seja logo desfeito. Esse é o reino de Deus. É o reino da pacificação. É o reino da aceitação, mas não aceitação porque eu não posso fazer nada. É uma aceitação porque sabe que está nos desígnios de Deus. Isso é humilde. Aí nós vamos ver, gente, eu olho assim, não olho vocês, assim eu olho o livro, então eu vou ficar olhando o livro e vejo vocês meio turvo. Então, os humildes, eles têm essa certeza de que não é tudo que a gente consegue fazer. Que há, sim, providências que são tomadas pelos amigos espirituais em consonância com a permissão de Deus, nosso Pai Maior. E que o nosso Mestre, ele também está conectado com tudo que nós precisamos. Então, nenhum de nós é uma folha solta, ao sabor do vento. Mas não é por isso que nós não vamos passar por dificuldades. Não é por isso que nós não vamos ter momentos difíceis. Não é por isso que nós vamos deixar de passar por tristezas. Então, nós vamos estar sujeitos a todas as vicissitudes. Só que quem está nessa conexão com o plano espiritual, e aí aquela hierarquia, nós vamos estar conscientes de que só vai acontecer o que é permitido por Deus. E que de qualquer forma nós vamos estar sempre amparados pela espiritualidade amiga. Então, continuando aqui, a gente vai falar o seguinte: os homens, eles fazem, na maioria, tá, gente? Eles fazem elevada opinião de si mesmos, sim. Eu. E eles não acreditam que possa haver a providência nos acontecimentos. Quando eles estão elevados à opinião deles mesmos, eles estão preocupados só com eles mesmos também. Quando eu me preocupo comigo, eu esqueço que há um ser que possa nos ajudar, nos auxiliar. A gente não lembra, porque a gente só está ligado no nosso acontecimento. Ou é algo que deu errado pra gente, ou é a situação. E nós esquecemos de nos conectar para que nós possamos deixar que a espiritualidade amiga nos acompanhe, chegue até nós, intua, e aí a gente vai perceber, nossa, tem isso e eu não percebi. Quando nós estamos conectados, nós conseguimos ser intuídos. Quer dizer, o tempo todo eles estão tentando nos ajudar, né? Mas se nós estamos fechados em um problema que estamos passando, essa conexão não acontece. Então, nesse caso, acredita serem superiores a tudo. Se ele não pode resolver naquele momento, é porque ele não pode, mas só pensa que ele pode fazer. Contesta a ação providencial sobre as coisas deste mundo. Então, essas pessoas, elas não acreditam que aqui, no mundo material, possa haver intervenção benéfica do plano espiritual. E se as coisas ruins acontecem? Aí eles vão culpar. O culpado é o governo, o culpado é o prefeito, o culpado é o síndico, o culpado é o motorista, o culpado é o vizinho. Acho culpado para tudo. Mas se as coisas estão boas, eu que sei fazer isso, eu que achei o lugar legal, eu, né? Por quê? Essa pessoa, ela não consegue ver a providência divina agindo. Mas a gente vai falar assim, Deus não está preocupado com isso, com aquilo. Ele tem muito mais coisa para poder tomar conta do universo. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Deus não é bom, justo, amoroso, onipotente, todo-poderoso? E quantos outros abnegados servidores que estão trabalhando por todos nós? Não é mesmo? Então, isso é para nós vermos que tem sim a ação da divina providência em tudo que nós estamos vivendo. Então, essa pessoa, esse ser que não acredita na ação da providência sobre as coisas, ele não pode admitir que seja possível aquilo que eles não veem. Só acredita no tangível. Eu vejo,
eu sinto, só nisso. Se não admitem um mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas o seu orgulho se revolta com a ideia de alguma coisa que ele não possa compreender. Como é que vai haver alguma coisa acontecendo se eu não vejo? Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submete às suas leis. Como é que nós nos submetemos às leis de Deus, pessoal? Normalmente, se acontece alguma coisa desagradável, nós vamos pensar numa situação, perdeu o emprego. Como é que nós vamos submeter a situação às vontades de Deus, à providência de Deus? Ou nós vamos procurar outro serviço, ou nós vamos respirar, descansar um pouquinho e depois procurar outro serviço, ou nós vamos achar alguma forma de ganhar aquele salário. Caso procure, nós que nós não estamos tendo mais. E como é que eu vou agir quando eu não acredito na providência de Deus? Eu vou culpar alguém. Deve ter sido um amigo meu que fez fofoca pro meu chefe. Também nem estava ligando para aquele serviço ali. E pode ter uma grande revolta também. Então, a situação é de acordo com o que é a pessoa. Se ela está sob os desígnios da lei de Deus ou se ela tem esse orgulho. Então, vamos ver só. Quando Deus diz, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Aí nós vamos de novo para vocês não confundirem. Então eu vou aceitar tudo de ruim que acontece comigo? Ou algumas coisas eu vou dar um soco, um chute, quebrar tudo. E no caso de uma grande ofensa pra gente, a gente vai se colocar no lugar da pessoa. Não é assim, pode ser que hoje ela não está num momento bom. A gente vai relevar, porque nós também às vezes perdemos as estribeiras. E às vezes humilhamos uma pessoa sem querer. Eu soube de casos que as pessoas se sentem humilhadas com o olhar. Eu fui ali e me olhou de cima a baixo. Mas nós somos para ser olhados, nós somos matéria, né? É para ser visto, nós somos tangíveis, né? Então, nós devemos abrir nosso coração à compreensão nas situações difíceis. Uma situação de revolta. Não devia estar lá naquele lugar. Fulano não. Então, nós temos que compreender e verificar que as situações difíceis, elas são também o quê? Como exercício de musculação para o músculo, as dificuldades são para a nossa evolução. As dificuldades são para que a gente ache outros caminhos para vencer, porque nós não temos que ficar quietos. Essa humildade não é para a gente parar e ficar esperando. Vou esperar a vontade de Deus. Não. Nós precisamos procurar formas de estarmos cada vez melhor. Só que nós não podemos derrubar o colega, querer o que é do outro, tomar o que é do outro. Nós precisamos ter paciência, porque nem tudo que nós esforçamos por conseguir vem de imediato. Então, quando nós falamos aqui da humildade, não é uma coisa, pessoal, de ficar na letargia, esperando. De forma alguma. Mesmo porque em outros ditos dos evangelhos, nós temos buscai e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu conheço pessoas que faz luta e não acontece nada. Não é o tempo ainda? Providência divina. Nós não vemos tudo. O que nós vimos nessa vida é uma pequena parte. Muitas coisas podem estar ligadas a outras questões que a gente já sabe muito bem, de outras vidas e tal. O que nós estamos falando?
que o progresso, que a evolução, ela tem muito a ver com o nosso esforço. Quando nós falamos de humildade, da providência divina, não é que nós esperamos para sentarmos e esperarmos tudo da providência divina, mas que vamos esperar agindo, em ação, não em inércia, não em repouso, tá bom? Então, compreendido isso, nós vamos ver o seguinte: Deus, aqui, nós vamos dizer, Deus, tá bom. Deus, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproxima dele. Não confundindo humildade com sermos humilhados, ok? E o orgulho entre os vícios que nos afasta dele. Porque tem mais um monte de vícios, né, gente? Hoje nós estamos falando do orgulho. De repente a gente fala de outros. A humildade, ela é uma atitude de submissão a Deus. Enquanto o orgulho, ela é uma revolta contra ele. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Paulo Estevão. Tem um momento que Saulo fica tão revoltado que tudo na vida dele vem com o Nazareno, e ele fala que o Nazareno é o carpinteiro. Ele não aceita falar Jesus de Nazaré, é o carpinteiro. Chega uma hora que ele se revolta tanto que ele quer destruir tudo que está ligado a Jesus. Pessoas que falam, pessoas que trabalham. Ele fica revoltado contra isso. Ele acredita em Deus, porque os judeus acreditam em Deus e em um só Deus. Porém, não aceitam Jesus. Então era aquela briga incrível. E inclusive, lá no livro, ele fala que um dos fatos positivos é a herança genética, a herança familiar, famílias tradicionais lá de Israel. Coisa que nós sabemos hoje que isso não vale nada, né? Não vale. Eu vou comentar mais pra frente. Então, nós vamos ter o seguinte. Vou ler outra parte. Não falei pra vocês, gente, mas esse primeira parte e a segunda tá em Mateus, tá? Mateus, versículo 3. Só que aqui escreveu São Mateus. Desculpa, eu não lembro se tem diferença do Evangelho de Mateus mesmo esse. Acho que não, né? Achei estranho tá São Mateus aqui, porque geralmente é São Mateus. E ainda continuando no Mateus, até agora capítulo 28, versículo de 1 a 5, fala assim. Vou pegar só uma parte, tá? Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, como um menino, como um inocente nesta vida, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino, uma criança como este, a mim é que recebe. Daí a casa esmerar tanto pela evangelização das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e toda a casa deveria fazer assim. Por quê? Porque nós vamos embasando alguns conceitos de religiosidade, que os pais fazem também, mas dentro de um ambiente assim, nós temos uma proteção maior e temos aquele momento que não é tão extenso, é curto, mas de grande proveito, seguindo isso daqui. Então, esse momento que Jesus falou isso, foi naquelas situações de que, sabe, os que estavam próximo dele queriam disputar quem era de maior valor para os olhos de Jesus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Então Jesus falou assim, não, o maior é aquele que se fizer menor. Aquele que se fizer menor é que é o maior no reino dos céus. Reino dos céus, por que a gente aponta para cima, sendo que ele está aqui? Porque essa paz que nós sentimos, ela só é possível quando nós conhecemos toda essa hierarquia espiritual. Quando nós conhecemos a questão da causa e efeito. Coisas que nós vemos na sociedade, que nos deixa aborrecido,
nós vamos ver que ninguém é vítima, na verdade. Porque nós sabemos que outras situações, outras vidas é que fizeram com que aquilo acontecesse. Eu não sei dizer para vocês em qual livro, mas dizem que nenhum acidente é, na verdade, acidente. A fundo, né, espiritualmente, tem uma causa. Só para ilustrar, algo na década de 70, teve um grande incêndio num circo no Rio de Janeiro. Queimou, gente, a lona. Aí era tudo de pano, na época foi queimando tudo. E não deu para todo mundo correr. Ou morreram queimados porque não conseguiram sair porque a saída era pequena, ou morreram mesmo porque foram pisoteados. E o Chico, não sei se foi naquele fogo, mas há relatos, eu preciso ver o livro para falar para vocês uma outra vez, que aquelas pessoas que foram atingidas, que morreram nesse acidente, elas estavam na plateia do Coliseu, num daqueles momentos que vários cristãos eram mortos por animais, né? E até incendiados, que eles queimavam os cristãos no poste como se jogavam óleo, como se fosse um combustível para iluminar, né? Assim, coisas terríveis que eram feitas. Então, quanto tempo foi para que essas pessoas, vamos dizer assim, expurgassem essa atitude daquela época, né? Então, por isso que eu disse que nem todo acidente é acidente. Então, existe um elo nosso com outras questões do passado. Bom, mas isso tá. Vamos deixar para outro dia, quem sabe uns estudos, né? Então, vamos ver, ainda falando do orgulho e da humildade, houve um momento em que a mãe do João e do Tiago pediram que eles estivessem em volta de Jesus. Essa é uma passagem muito comentada também. E Jesus falou para eles se eles iriam passar pelo que Jesus ia passar. Jesus já sabia da forma que ia morrer, já sabia que ia ser ridicularizado, que ia ser ironizado, que ia ser abandonado por aqueles que já ouviram as palavras dele. Então, eles falaram que aguentariam sim passar por aquilo. Aí Jesus falou para eles que, infelizmente, quem decidia aquilo, não infelizmente, quem decidia aquilo não era ele, Jesus, era o Pai. E aí, nisso, também para acabar, porque os outros discípulos ficaram revoltados com Tiago e João, por ter querido estar ali naquele local que todos eles queriam, na verdade, né? Então, ficou um ambiente danado. Então, Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. E ele fala assim como o filho do homem era Jesus mesmo, ele falava que ele era o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Na verdade, essas coisas que Jesus falava sobre a morte dele, está nos 4 evangelhos, e em vários momentos ele falou. Inclusive, nos dias da Páscoa, que seria a crucificação dele, ele teve 3 revelações, que ele naquele dia seria morto, e está nos 4 evangelhos, as 3 revelações. Então, aqui Jesus faz um convite muito claro, pessoal, para que nós sejamos humildes. De novo, ser humilde não é pensar em estar melhor, desde que esse melhor seja a custa do seu esforço, seu estudo, seu preparo, né? Então, é um convite claro que Jesus falou, aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo, assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Aí nós falamos assim, Jesus foi preparado, né, para vir para isso.
E nós vamos viver a lição dele, mas lembrando que, na verdade, o que ele veio mostrar é que a vida continua. Quando foi a ressurreição dele? Por que ele se mostrou em espírito materializado para tantas pessoas? Para que nós soubéssemos que após a morte a vida continua. Então, além de todas as informações que nós temos nos livros do Espiritismo, nos livros do Allan Kardec, nas psicografias do Chico Xavier, que nos traz tantas provas das vidas anteriores. Então, se tem a vida anterior, a vida continua, porque eles vieram, os espíritos vieram nos falar, né? Não para mim, mas para o Chico e para outros autores, né? Então, tá. Porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. E tem, gente, exemplo, inclusive, de não é vigário, era um cargo mais alto. Esse é um livro de outra autora, que era um grande sacerdote, na época dos reis, né, lá na Europa, e que ele fazia conchavo social para sair bem, né? E conta nesse livro, tem ali, um dia eu pesquiso o nome e falo para vocês, acho que é da Sueli Caldas, que noutra vida, inclusive é do Victor Hugo que passa para a autora, né? Esse espírito, na outra encarnação, ele está na igreja, na porta da mesma igreja, pedindo esmola. E aí, numa outra vida ainda, ele está na favela do Rio de Janeiro, nos anos 70, 60. Então, é muito difícil, quando nós temos uma queda, para nós subirmos, para nós expurgar os delitos e ir caminhando. Mas nós vamos caminhando sempre para a evolução, tá? Todos nós estamos aprendendo e o nosso caminho é lá, espírito de luz. Porque todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado, está em Lucas, capítulo 14, versículo 1, 7 e 11. Por que eu gosto de falar isso? Porque a gente fica falando e a gente não sabe nada, estamos aprendendo. Então, o que eu fiz? Eu fiz antes de vocês uma leitura para passar, né? Para a gente conectar as lições de Jesus. Estas máximas, todos esses itens que nós falamos, são consequências do princípio da humildade que Jesus põe em condição essencial da felicidade prometida dos eleitos do Senhor. Gente, de novo, que felicidade é essa? Paz na consciência, vamos dizer assim, uma conexão com os que estão à nossa volta, uma conexão com os acontecimentos, uma análise dos acontecimentos sem um juízo de valor. Faz uma análise, vê para ter conhecimento, não para julgar. Se bem que daqui a pouco eu acho que eu vou acabar julgando, porque tem uma situação aqui que, ai meu Deus, eu devia ser alguns governos, aí a gente vai falar assim, não vai citar o nome, mas todo mundo vai saber. Então, a gente acaba, né, julgando. Mas vamos tentar não julgar. Então, o que é, gente, esta felicidade prometida? Eu quero que vocês falem para mim. Aos eleitos do Senhor. Por que eleitos do Senhor? Porque é o que Ele quis que nós fôssemos, não é mesmo? Ele deixou a receita pra gente. A gente finge que não veio, chuta o pau da barraca. Mas a gente sabe, né? Então essa felicidade é o quê? Paz do Espírito. Conexão com quem está à nossa volta. Você pensa de viver brigando com todo mundo? Não aceitar as imperfeições do outro. Nós também somos imperfeitos, nós estamos aprendendo, caramba. A gente erra pra caramba, a gente erra muito. A gente tenta, pum, errei, né? Então temos que estar atento a isso. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino do céu. Nós falamos sobre isso.
Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade e infabilidade. Bom, superioridade eu sei. Se eu for derrubar alguém para pegar o lugar dele, fazer uma coisa muito feia. Agora, infabilidade? O que é isso? É eu não aceitar que os outros errem. E até a mim mesmo, se eu errar, eu me condeno. Burra, não sei o quê. E aí eu entro numa deprê do caramba, eu não devia ter feito aquilo. A gente mesmo dá chibatada na gente. Porque nós não aceitamos o erro do outro, mas também não aceitamos o nosso. E tudo tá errado. Ué, se nós nascemos simples, fomos formados, né, lá longe, simples, ignorantes, nós vamos tendo um pouquinho de conhecimento, mas se não for um conhecimento elevado, ele fica. Com a decomposição do corpo, ele fica. Agora, se eu estou tendo esses conhecimentos em elevação, será que eles me acompanham? O espírito vai acompanhar? Hein, gente? Né? O que nós angariamos, que é, vamos dizer assim, do conhecimento moral e espiritual, vai ficar para trás? Vai ficar perdido? Não, o espírito está indo, ó. Está indo embora. É aquela criança que nasce e a gente percebe coisas nela. Nós também, nós nascemos com alguma coisa. Tem gente que é muito boa em alguma coisa que não chegou a aprender. Né? Por exemplo, ter paciência. Eu tenho 2 netas que falam, vó, como é que você é tão paciente? Como é que você é tão paciente? Um dia eu não era, né? Eu tive que aprender, porque eu estava levando chibatada da vida, porque a vida te bate, você vai e bate na vida, a vida te bate mais forte. E ela é mais forte do que a gente. Chega uma hora que você tem que... Cansei de lutar. Né? Daquela forma. Cansei de lutar daquela forma. A gente muda a forma de lutar. Então a gente vai adquirindo algumas coisas, né? Então vejam só. Aquele que quiser ser o maior, nós estamos repetindo, seja o que vos sirva. Porque quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Ficou bem claro isso? Não? Volto a dizer antes. Não é para ficarmos parados. Tá? Mas não é também para a gente se achar o melhorão. Bam, bam, bam. É para a gente fazer a nossa luta em silêncio. Só que não pode esquecer o seguinte, estender a mão aqui, ali, opa, tem outro aqui, tem outro ali. De que forma? Da forma que você puder. Ai, veio no celular uma vaquinha para alguém que está nessa situação. Você vai pesquisar se aquela vaquinha é real, se aquela pessoa realmente é aquilo. O que você tem para dar para essa vaquinha? Tem 10 reais? Tem 5? Tem R$1? Tem 50? Você primeiro investiga e você doa o que você puder. Ah, eu posso ir lá no asilo e ver se pedir alguns lençóis. Eu tenho os lençóis em casa, eu vou levar para lá. Eu vou desfazer. Tem gente que está jogando coisas no lixo. E o lixo está difícil de desfazer tecido. Você vai jogar uma coisa no lixo, você pode levar lá no ecoponto, que um monte de famílias trabalham aquilo, e vendem, refazem, desmancham. É uma... Não é comunidade, como é que chama? Oi? Cooperativa. Uma cooperativa. Leve para lá. Aí o restante, que não tem valor para lá, separa em casa, deixa no lixo separado. E aí uma outra cooperativa vai estar utilizando. Você está ajudando. As roupas que eu não quero, eu vou jogar no lixo? Não. Acho quem precisa. E doa. Tem instituição que são universais. Médicos Sem Fronteiras, Unicef, se bem que o Unicef tem medo de lascada, parece que é tão confuso, né? E tem as próprias entidades espíritas, tem a FESP, tem a USE e tem as casas pequenas. Então, façam, estendam as mãos, cuida de você, da sua vida, da sua família, de você em família, da sua idade, e estenda as mãos para os outros. Então, vamos ver só. Eu não posso descuidar da minha moradia, da minha presença na sociedade,
do meu trabalho, da minha alimentação. Aliás, o professor Edson veio aqui outro dia. Se eu descuido da minha alimentação, do meu corpo, eu estou cometendo o que, gente? Suicídio. É como se eu tivesse... Pá! Porque o corpo, ele é um bem que Deus nos emprestou e nós estamos numa fila do caramba para chegar aqui. Então, nós temos a obrigação de cuidar, tá? Só um instante para eu lembrar aqui onde eu vou agora. Vocês me dão licença de eu ler um pedacinho? Esse pedacinho vai nos mostrar por que o Espiritismo nos diz tanto desses exemplos que nos faz acordar em relação à continuidade da vida, tá bom? Posso ler? O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza do céu, que nunca se perde, as virtudes, enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra, e que não se pode levar a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem aquela da família, né? Nome, sobrenome, essas coisas. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovido de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que o orgulho é difícil de deixar, né? Que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vem acima deles os resplandecentes de glória, aqueles que espizinharam na terra. Tem uma história do Lázaro. Lázaro era um homem rico, que humilhava os escravos, que chutava os escravos, que deixava os escravos, servos, né, que falava servos, passar fome, e ele morreu. E ele tinha irmãos, também cheio de posses, cheio de servos, cheio de plantação. Ele morreu e é história bíblica. E ele foi para o inferno. E do inferno ele pedia... Desculpa, gente, não vou lembrar quem era. Acho que era Jacó, será? Jacó, não é? É, porque ele poderoso, ele via de lá, porque o servo dele morreu antes, que chamava Lázaro, mas não era aquele Lázaro que ressuscitou, era Lázaro. Lázaro era o pobre que foi enxutado até a morte. Não dava comida para ele, ainda chutava ele, punha ele para fora, e tinha um outro servo de mais cargo que tentava escondido levar comida para o Lázaro. Para o pobre, para o servo, desculpa. Lázaro é o ruim. E até isso, o homem rico impediu. Então, o pobre coitado morreu. E Lázaro morreu logo depois. Inclusive, ele morreu porque ele estava cavalgando, vendo as terras dele, e uma cobra mordeu a pata do cavalo. Então, ele caiu, se estrupicou e morreu. Então, nisso, ele foi para o inferno. Do inferno, ele via o pobre lá no céu. E ele falava, era Abraão, era Jacó. Pediu que fosse lá e avisar os irmãos dele, que os irmãos dele mudassem de imediato de postura, de atitude. Porque os irmãos dele eram como ele, era ruim pra caramba, era mau. E aí, Jacó falou para ele, se eles não ouviram todos os profetas que tinham nos pergaminhos, como é que ele ia ouvir um espírito que fosse? Então, que ele não mandasse. E ele pedia que deixasse que o servo levasse água nos lábios dele, porque não tinha água, morria de sede no calor. São formas de vermos essas situações. Vê a hora, gente. Tenho que parar, né? Tinha mais um monte de coisas para falar, mas tudo bem. Só fechando esse pedacinho aqui, vejam só, pessoal, quando nós falamos desse orgulho, é muito importante que a gente veja isso agora, sociedade nossa. Quantos destrói uma infinidade de pessoas, de lares, com bombas, com tiro, com não sei o quê. Na verdade, eles usam ogiva, né? Não é nem tiro.
em nome de estar defendendo o espaço territorial deles. Eles vão, pum, né? Quantos colocam no avião porque acham que a ralé, que está no país dele, enxalta de uma situação humilhante, porque eles vão amarrados e com uma coisa bem curta, que eles têm que andar desse jeito, né? De cabeça para baixo, porque não tem como eles levantarem a cabeça. Então, para esses vai ter o ranger de dentes, tá? É desses que são os grandes orgulhosos que não cedem de forma alguma. E às vezes tantos outros tentam fazer com que eles mudem de ideia e eles não voltam. Eu vou deixar só um recado para vocês, eu vou pedir para vocês, podendo, leiam o capítulo 10 de Vinha de Luz e o 49, tá? Quero um trechinho pequeno, mas eu sei que eu não posso continuar mais, tá bem tarde. Eu agradeço muito a presença de vocês.